agora vai conversar já para fazer uma análise, um balanço rápido aqui do que aconteceu nesse dia, que é um dia histórico, né, Rui, para a política nacional e tudo. Então, como que você vê aí esse problema, principalmente da sentença, da posição dos desembargadores? Eu acho que a votação por 3-0, ela manda um recado claro que a esquerda nacional tem que compreender, tem que analisar, tem que compreender, que é que não vai ter nenhum tipo de saída negociada para o problema, que o golpe ele procura se impor pela força, pelo peso do aparato do Estado contra o PT, contra a esquerda em geral, e que as ilusões de que tudo isso pudesse ser resolvido por vias jurídicas, por meios legais e tudo mais, ela vai desaparecendo. É preciso tirar essa conclusão. Eu acho que muita gente está tirando essa conclusão, né? Nós temos, inclusive, aí agora o problema que já se coloca, já estava colocado de antes, da própria prisão do ex-presidente da República, né? Num certo sentido, a burguesia está lançando o balão de ensaio para criar as condições políticas para prendê-lo. Eu acho que a gente não deve ter dúvida. Então é o que deve acontecer mesmo. Eu acho que eles só estão procurando criar as condições apropriadas para colocar o Lula na cadeia. E eu acho que o movimento operário, o movimento popular tem que se mobilizar. Chegou a hora de enfrentar essa situação. Quer dizer, a direita mostrou que esse é um jogo de tudo ou nada. Não vai dar empate, não vai dar um resultado dividido. Ou o movimento operário para a direita e para o golpe, ou a direita e o golpe vão para passar o rolo compressor em cima das organizações populares e operárias. Uma vez que o Lula esteja preso, todo mundo, as principais lideranças do PT estão ameaçadas também. É o caso da Dilma Rousseff, né? Já há processos, há acusações, as acusações estão sendo formuladas, forjadas, etc. e tal. Gleisi Hoffmann, vários dirigentes do PT do mais alto escalão. É uma política para destruir, né, o Partido dos Trabalhadores, que não tem nada a ver exclusivamente com o PT. Eles querem destruir qualquer tipo de participação das organizações operárias e populares no poder. Acho que isso tem que ficar absolutamente claro. O resultado é nítido, não deixou margem a dúvidas, né? O PT esperava que talvez desse um resultado 2-1, que seria abriria brecha para uma saída negociada, digamos assim. A direita não foi com tudo, né? Alguma coisa assim. A direita não teria ido com tudo nessa circunstância, mas o que nós vimos é que a direita vai com tudo e que eles estão respaldando o processo fraudulento do Sérgio Moro, né? E que a coisa ela vai endurecer e que é preciso dar uma resposta à altura. Não adianta ficar contando com sonhos cor-de-rosa sobre o problema, porque isso não vai dar uma saída. Inclusive eu queria te perguntar isso, porque durante a transmissão, que foi espetacular pra gente, inclusive, a audiência é muito boa e tudo, a gente viu que a direita ficou alucinada, raivosa. E como que é isso daí? O que você vê da direita? O que vai vir por aí? Observei, isso aí já é mais o público, né? O público, os robôs, né? Os contratados e tal, tá aquela matilha de direitistas, né? Eu acho que isso daí expressa o fato de que eles têm uma insegurança com relação ao resultado. Eles já tinham antes, eles tinham muito medo do ato em Porto Alegre. Infelizmente, o próprio PT não quis jogar essa cartada, né? De encher Porto Alegre, ocupar Porto Alegre, como nós lançamos a palavra de ordem, né? Vamos ver o ato de São Paulo hoje, se oferece um contraponto ao que aconteceu em Porto Alegre e os atos nacionais. Mas eu acho que a direita está preocupada, né? A polarização política no país é muito grande e eles, por isso, esses setores que atuam nas redes sociais, eles vêm com tudo. E, logicamente, que vêm contra nós, porque nós não só somos
um meio de comunicação, como nós temos uma posição partidária, uma posição política muito nítida, combativa em relação à questão, né? E contra eles, E contra eles. Então, somos os mais claros contra a direita também. É uma tentativa de calar o PCO, calar a Causa Operária TV, através, eu vi lá, a enxurrada de insultos e tal, é uma corja, uma escória, né? É uma escória que está mostrando, né? Isso acho que é educativo, quem é que está levando adiante o processo de golpe, de ataque contra a esquerda. É o esgoto social brasileiro. E você comentou dos atos e tudo. A gente já teve ato hoje ao longo do dia. Agora, depois da condenação, a gente chegou a ver que tem rodovias sendo bloqueadas, tudo, e está acontecendo ato aqui em São Paulo, na Praça da República. Qual que é a importância disso? Como, também já emendando, qual que é agora os próximos passos, o que daqui para frente? Vamos começar pelo ato de Porto Alegre. O ato de Porto Alegre, ele foi um ato grande, sem dúvida, né? Lotou ali o local. Foi uma manifestação importante, mas, na minha opinião, não foi nada parecido com o que poderia ser. Aqui nós precisamos deixar claro que o tamanho do ato, embora grande, ele não reflete o tamanho da indignação e da revolta que existe na população brasileira. Eu acho que isso aí foi um erro tático do PT. Nós já havíamos comentado que eles estavam com receio de que uma multidão aí de 60, 70 mil pessoas em Porto Alegre poderia recorrer a uma ofensiva contra o TRF, contra a polícia e tudo mais. E daria para ter colocado isso daí lá, né? Daria para aconteceria. Eu acho que, inclusive, muita gente não achava que o julgamento ia ser 3-0. Acho que está caindo a ficha de que a luta é para valer mesmo, que o negócio vai ser feio e tal. Hoje, lá em Porto Alegre, não deu para medir, porque, pelas informações que nós recebemos, já quando o terceiro voto foi dado, havia 2-3 mil pessoas na vigília lá em Porto Alegre, então, logicamente que o pessoal simplesmente desmontou o acampamento e foi embora, né? Os nossos companheiros estão voltando tudo. Vamos ver o ato de São Paulo, né? As primeiras imagens que a gente pôde ver do ato de São Paulo mostram que a Praça da República está lotada. Né? Esse ato ele pode ser provavelmente será maior do que o de Porto Alegre. Então vamos ver o que acontece, vamos ver a reação. É muito importante, eu acho, para quem está lá na praça, né, os companheiros nossos estão lá, observar a reação do povo às colocações políticas. Né? O conteúdo, né? O conteúdo do que é dito e como a massa vai reagir a esse conteúdo. Uma primeira impressão que nos foi transmitida é de que há um certo estado de perplexidade, né, nos organizadores do ato em relação a esse negócio do 3-0 que eles não estavam esperando. Será uma repetição do resultado do impeachment? Eu acho que sim, numa escala um pouquinho reduzida, porque o pessoal já não está com tanta ilusão assim, né? Todo mundo percebeu que o golpe é para valer e tal. Agora, a gente já atravessou uma parte do caminho do purgatório do golpe, né? Então, já ninguém está tão iludido assim. E eu acho que a reação dessa vez vai ser mais de revolta do que de prostração, como aconteceu da outra vez. E também eu acho que nós temos que ver o que o próprio Lula vai falar. Né? Qual seria a diretriz, porque, logicamente, ele falou várias vezes que ele esperava ser inocentado e tal. Tudo bem, é uma colocação meio retórica, né? Ele está reafirmando a inocência dele diante de um processo totalmente fraudulento, mas está se colocando lá como uma pessoa que está sendo injustiçada. Então vamos ver agora qual é a orientação. Em Porto Alegre, a Dilma falou que não tem plano B, que é vamos em frente com a defesa do Lula e tchau. Né? Então vamos aguardar para ver se confirma isso daí ou se aparece algum plano B no meio da história. Pra gente,
para o movimento, para as pessoas que estão aí, ou para a gente quanto movimento organizado, mas também para as pessoas que não estão exatamente organizadas? O que fazer, como agir daqui para frente? Então, a palavra de ordem central do momento, afora a defesa do Lula e tudo mais, é a palavra de ordem de construção de comitês populares de luta, né, que o PT centra em torno exclusivamente da questão do Lula, e nós falamos de luta contra o golpe, mas há uma coincidência grande em relação a esse problema. Então, acho que isso aí é o central. É preciso mobilizar, né? É preciso haver uma mobilização, e essa mobilização tem que ser organizada. O chamado do PT, a constituição de comitês populares, ele teve uma resposta muito grande. Formaram-se centenas de comitês muito rapidamente, o pessoal está envolvido. O Lula é uma figura importantíssima no país e particularmente para o PT, então é um eixo importante de mobilização e de organização. E segundo, eu acho que é preciso intensificar a mobilização. Nós estamos aqui no dia 24 de janeiro, né, nós estamos naquela zona meio cinzenta da situação política que vem o carnaval, mas eu acho que a partir de segunda-feira tem que começar com um plano de atos, de mobilização. Não é possível chegar, fazer esses atos que foram feitos agora e aí parar tudo e ficar esperando algum milagre, né, das instituições golpistas. Eu acho que nós vamos ter que passar um carnaval aí muito político, com muita mobilização em todo o país, né? Inclusive, eu acho que o próprio carnaval tem que ser um momento de politização, de polarização, de protesto. Se a Frente Popular, que está coordenando as mobilizações, deixar a coisa esfriar, vai ser um dos piores erros que ela poderia cometer. É preciso esquentar a coisa. O veredito é claro, né? Não tem acordo. Eles deixaram claro, então agora é a rua. Não adianta ficar pensando em juiz, ou a gente ganha, não adianta pensar em recurso, nada. Ou a população impõe a sua vontade na rua, ou vai perder para esses engravatados aí, golpistas, que estão dando golpe, um golpe de luvas brancas, né? Então eles fazem toda a sujeira, mas é tudo com aparência limpinha e tal. Não podemos deixar isso aí acontecer. Certo. Muito obrigada, Rui, por essa entrevista aqui rápida para a gente colocar essa primeira análise e balanço da situação política nesse dia histórico de condenação do Lula. A gente vai continuar com a transmissão, um intervalinho de 32 segundos. Antes, só uma coisa. O Rui vai estar dando uma entrevista também um pouco mais longa na TV 247 na sexta-feira. Então acompanhe também a TV 247 para a entrevista que o companheiro Rui vai fazer na 247, e no sábado a análise tradicional, a análise política, que também é mais longa, e a gente vai poder debater um pouco mais todos esses acontecimentos no sábado às 11h30. Daqui a pouquinho a gente volta, então, um intervalo de alguns segundos. Obrigada.